Paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre do ano de 2022, estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje estaremos comentando a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. E assim, o nosso texto, a leitura base aqui do nosso texto está em Mateus capítulo 19, versículos de 1 a 9. E dentro desse texto está o nosso texto áureo, o texto de ouro, que está no versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O padrão bíblico, a verdade prática diz, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Esta é a regra de ouro, segundo a palavra de Deus, segundo o propósito de Deus. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro vai falar do divórcio no contexto bíblico. No segundo ponto vai falar da normalização, a sutileza da normalização do divórcio. E por fim, o divórcio e a prática pastoral. Ou como nós devemos, como pastores, enquanto pastores, como tratar, como ver a causa e analisar as questões que chegam até nós no cotidiano da igreja. No contexto bíblico, nós vamos ver que Deus, lá no princípio, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e do homem Deus tirou uma costela e fez da costela uma mulher e trouxe-a para Adão. E Adão, quando viu a mulher que o Senhor fizera para ele, ele diz então: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porquanto será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Esta palavra foi dita por Adão, e esta palavra não foi a palavra do próprio Adão, mas foi uma expressão de Deus através de Adão. Tanto é que o Senhor Jesus, quando vai referir a esse texto, ele fala que não foi Adão quem falou. Ele fala que desde o princípio o Pai assim o determinou, que os dois seriam uma só carne, que o homem deveria deixar o pai e a mãe e ser então uma só carne. Porque, como aprendemos na lição anterior, o homem ele é completado pela mulher e a mulher é completada pelo homem. No contexto bíblico, nós vamos encontrar que foi um dos pontos que foi trazido para Jesus, nesse texto aqui narrado, onde os fariseus, eles procuravam pegar Jesus em alguma coisa, em alguma fragilidade. E eles disseram, no versículo 3 da nossa lição, diz o seguinte: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Esta foi a questão, porque havia duas correntes, uma que o homem poderia dar a carta de divórcio à mulher por qualquer motivo, e outro não, era mais rígida, era somente por uma questão justa, numa questão, por exemplo, de adultério ou de prostituição, poderia dar-se a carta de divórcio. Aí o Senhor Jesus, ele vai responder. O Senhor Jesus, na verdade, ele não estava defendendo uma escola ou outra escola, uma corrente ou outra corrente, não. O Senhor Jesus, ele veio para trazer a retificação naquilo que estava torto, em todos os sentidos, comportamental, teológico e também moral, político, em todos os sentidos. O Senhor Jesus veio para trazer a retidão do comportamento do ser humano. E o Senhor ele responde assim: não tendes lido o que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E aí o Senhor Jesus ele repete o que Adão disse. Ele disse:
Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui foi a regra de ouro que o Senhor Jesus ele passou para aqueles homens, trazendo a retidão, a retificação dos comportamentos e das interpretações mal feitas da palavra de Deus. Mas quando nós olhamos essa expressão trazida por eles aqui ao Senhor Jesus, nós vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 24, que foi justamente a base que eles traziam. Porque no capítulo 24 de Deuteronômio está escrito: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, outra expressão diz coisa feia, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lá der por sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Nós vemos aqui que essa expressão, coisa indecente ou coisa feia, foi a dilaceração da interpretação que uma classe teológica rabínica acabou introduzindo no seio de Israel. Qualquer motivo, a mulher, por qualquer motivo, qualquer coisinha que desagradasse o marido então poderia lhe dar carta de repúdio. Essa carta de divórcio, na verdade, era para preservar a identidade da mulher, a moral da mulher. Muitos falam que a Bíblia é extremamente machista. É verdade que naquele contexto que o Senhor, quando Deus formou ali a nação de Israel, havia um contexto social, e dentro daquele contexto social, Deus trouxe uma regra para formar o povo de Israel de uma forma correta, de uma forma decente, e não como as demais nações. Porém, o Senhor, ele estabeleceu ali alguns limites, e deu sim alguns privilégios dentro daquela sociedade aos homens. Porém, Deus não desprezou a mulher. Nós vemos aqui que o Senhor, quando manda dar a carta de divórcio, não é para favorecer o homem, mas sim a mulher. Porque agora, quando a pessoa era despedida, então ela tinha uma carta, o marido escrevia o motivo, era chancelado ali pelo sacerdote, e a mulher pegava aquele documento que era a sua carta de justificativa, que a culpa não estava nela, que ela era uma mulher, apesar de não ter agradado ao marido, ela era uma mulher honesta, ela era uma mulher decente, uma mulher que poderia constituir família. A preservação da sua dignidade estava ali preservada na carta de repúdio. O que o Senhor diz: agora, se ela vai para outro homem, e este homem morre, ou venha despedi-la da nova carta, ela não poderia tornar ao primeiro marido. O primeiro marido não poderia tomá-la outra vez por mulher. Isto era abominação e virava confusão, até mesmo se ela tivesse gerado, por exemplo, filhos do outro, filho desse, e virava uma confusão. Deus não permitiu isso para que não houvesse uma confusão no meio do povo, para preservar a sua linhagem, para preservar todo o povo. Nós vemos também outro ponto que a nossa lição aqui ela não traz, mas Deus, ele sempre preservou a dignidade da pessoa humana. A Bíblia, se tem algo que fala da dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana não é uma doutrina, é princípio de doutrina, é doutrina pétrea, porque a doutrina pétrea, ela não muda nem no tempo, e nem no espaço, independente da dispensação, ela continua valendo, como a fé, a graça, a justificação pela fé, né? A salvação pela graça,
E nós vemos aqui a dignidade da pessoa humana, ela também é um princípio. Ela também é um princípio. Também é uma doutrina pétrea. Ela valeu antes da lei, valeu durante a lei e valeu na graça e continuará valendo após a graça. A dignidade da pessoa humana. O Senhor sempre preserva a dignidade, a justificação pela fé, a salvação que é uma graça de Deus. Nós vimos Noé que foi salvo pela graça e tantas outras coisas, tantos outros versículo, que não é esse aqui o caso, mas poderíamos trazer aqui para mostrar e identificar a graça de Deus e também a dignidade da pessoa humana como princípio, como doutrina pétrea imutável na palavra de Deus. E com base nisso, nós queremos trazer aqui, abordar aqui um ponto, quando nós chegamos em Deuteronômio, ou melhor em Êxodo, no capítulo 21, nós vamos encontrar nos versículos 7 até o 10, nós vamos encontrar o seguinte: se um homem vender a sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não a desposar com ela, e fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento dessa, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Aqui está falando a preservação da dignidade. O que é essa dignidade aqui? No versículo 10, nós vamos encontrar assim: se lhe tomar outra mulher, não diminuirá o mantimento, nem o seu vestido, nem a obrigação marital. Em outras palavras, se essa fosse comprada como escrava, Deus estava aqui preservando a prostituição doméstica. A mulher não poderia, uma vez comprada como escrava, ela não poderia ser transformada numa prostituta doméstica, uma prostituta do lar, onde seria usada pelo homem, pelo pai, pelos filhos e pelos servos. Não. Se for pelo homem, ele tinha obrigação. Se ele deu ao filho, ela teria que ser tratada como filha. E se o filho não quisesse, ele não podia também dar carta de repúdio para ela. Ele deveria manter todos os tratamentos com ela, inclusive a sua obrigação conjugal, marital para com ela. Isso é cuidar da dignidade. Em Deuteronômio, no capítulo 22, nós vamos encontrar também outra expressão que diz o seguinte, versículo 28 e 29. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, porquanto a humilhou. Ele será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Em outras palavras, se ele abusou da moça, ele deveria tomá-la como esposa e estava a ele vedado dar-lhe carta de repúdio, dar-lhe carta de divórcio, mandá-la embora. Ele teria que mantê-la como esposa por toda a sua vida. Isso aqui é dignidade da pessoa humana, é Deus preservando aqui o direito da mulher. Então esta era a visão na antiga aliança. Na nova aliança, nós vemos o Senhor Jesus colocando limites, que a não ser por causa da prostituição, do adultério e da prostituição, que a mulher poderia receber a carta de divórcio. E aí nós encontramos outras pessoas que falam, e até lá no caso de João capítulo 8, falando ali que Jesus não cumpriu a lei e aquela coisa toda. Não, isso aí é desvio de interpretação, isso é coisa maligna, quem faz diferente disso. Porque Jesus ali, ele veio trazer a justiça e trazer também a equidade. A Bíblia diz, é bem claro no Antigo Testamento, que ambos serão levados perante as autoridades e mortos à pedrada, o adúltero e a adúltera.
No caso do capítulo 8 lá de João, foi levada apenas a mulher, e eles foram claros em dizer que ela fora apanhada em flagrante, no próprio ato. E o homem? Onde estava o homem? Por que não levou o homem também? O alvo era apanhar Jesus em alguma falha. Se Jesus a condenasse, o homem saía livre. E Jesus era condenado, ele matou, então nós temos que, porque ele não cumpriu a lei de Moisés. E se ele a perdoasse, ele também não cumpriu a lei de Moisés. Então eles levaram apenas a mulher. Mas Jesus então devolve o julgamento para eles com equidade. E o Senhor Jesus fala a eles como Deus, vai diretamente na mente e no coração deles. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todos então, começando dos mais velhos. E alguém faz uma colocação, que começou dos mais velhos, porque os mais velhos tinham mais pecado que os mais novos. Aí nós vamos ver no contexto do Novo Testamento, nós temos que tomar cuidado para não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O desviar para a direita é o caso da Igreja Romana. A Igreja Romana fala que o homem deve ajuntar-se com a mulher somente para a procriação, para gerar filhos e nada mais. E não usar nenhum tipo de método contraceptivo para a questão de gerar filhos. Então a Igreja Romana, ela desvia-se para a direita. E também ela proíbe de todas as formas a questão do divórcio. Na Bíblia não diz isso. Jesus não falou isso. Então a Bíblia, nós não podemos ir além do que a Bíblia fala e nem ficar aquém do que ela está determinando. E a Igreja Romana, ela vai, isso é desviar para a direita. E outra questão é desviar para a esquerda, é a banalização, a liberação total. Este é o problema que estamos vivendo nesta sociedade nos dias odiernos, nos dias atuais. E nesse ponto, nós vamos ver que o Senhor Jesus estabeleceu limites. Ele apontou qual era a condição para que houvesse então o divórcio. Agora, quando nós vamos para a Epístola Paulina, Paulo, ele vai falar a respeito dos casamentos mistos. Que lá em 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 15, ele vai falar acerca dos casamentos mistos. Dos casamentos mistos. E nesse casamento misto, primeiramente ele orienta que nós não devemos prender a julgo desigual, casar crente com descrente. Mas no caso que Paulo estava ensinando aqui, é que havia casais que eram casais e vieram a conhecer o Evangelho. Apenas uns conheceu o Evangelho e o outro não aceitou. O outro não aceitou e rompeu o relacionamento conjugal. E neste caso, Paulo diz que a iniciativa há que ser do descrente. Então ele tomou a iniciativa, e já que ele tomou a iniciativa, então a mulher está livre para casar outra vez, para contrair novas núpcias. E este é um contexto que Pedro também fala, que a beleza da mulher não seja no frisado dos cabelos, nas joias, nos vestidos, na compostura da vestimenta, mas no homem interior, no espírito manso, no espírito quebrantado, que possa ganhar o marido sem palavras. Esta foi a orientação do apóstolo Pedro que nós encontramos no Novo Testamento. Então nós vemos aqui os detalhes, os parâmetros. Agora, o que nós estamos vendo hoje, existe algumas coisas que vai além do adultério, que vai além da prostituição. Nós estamos vendo o caso de homens que espanca a mulher, que ele ameaça a mulher de morte. Então ela deve morrer debaixo do jugo do marido? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Então o divórcio, neste caso, há que ser assim a saída, o remédio, a solução para um problema, para evitar-se um problema maior, tá? Nós temos que ter essa noção. Isso nós estaremos falando na conclusão da lição. Mas aqui, no contexto atual, nós vemos o divórcio na questão legal e na questão moral. Na questão legal, somente em 1977 que foi introduzido ali o desquite aqui no Brasil, mas o desquite não colocava termo ao casamento, O que veio por termo ao casamento foi somente a figura do divórcio, e isso veio na Constituição de 1988. Na Constituição de 88 veio então ali a questão do divórcio. E da Constituição para cá,
Houve várias emendas constitucionais tratando do direito de família de forma exclusiva. E agora, em 2010, com a emenda constitucional em 2010, esta emenda constitucional, então, ela trouxe a banalização legal. Ela abriu todas as barreiras, rompeu todas as barreiras, todas as fronteiras para preservar o casamento. Ou seja, tanto é que a certidão de casamento hoje, ela só tem validade por 30 dias. Porque dentro de 60 dias a pessoa pode se casar, ela se casa, terminou o casamento, aqui ela não, por 20 dias ela vai no cartório, não tem criança, não tem filho menor, não tem bem a ser partilhado, vai lá no próprio cartório notarial, faz ali o divórcio, separou, dissolveu o casamento. Depois, daí a 30, 40 dias está a pessoa constituindo novas núpcias com outra pessoa. Ou seja, no espaço de 90 dias, a pessoa foi casada, foi divorciada e voltou a ser casada outra vez. Esta é a chamada banalização, é na questão do aspecto moral. Então não existe mais esta moralidade. Infelizmente essa sociedade está podre esta sociedade na questão moral, onde tudo é permitido, tudo pode, tudo é permitido. Estamos vivendo o resultado do reflexo daqueles movimentos dos anos 60, onde os jovens geraram filhos e hoje a geração cresceu e estamos vivendo a fase da rebelião total. Esta geração nossa, ela não é melhor do que a geração antediluviana. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, veio o dilúvio e os levou a todos. Estamos vivendo esta fase, onde as pessoas comem, bebem, casam, dão-se em casamento, constitui casamento, desfaz casamento, e a moralidade é totalmente desprezível. Mas, para concluir aqui a nossa lição, nós vamos ver o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. O que nós temos que entender é que há pessoas que elas divorciaram não por iniciativa própria, mas a iniciativa foi do outro cônjuge, ou homem ou mulher, e apresentou ali as suas razões, bíblicas ou não, para fazer o divórcio. Então há essa instituição, o pastor, o líder espiritual, há que analisar caso a caso. Quantas vezes nós, na nossa vida pastoral, pois já há 30 anos que pastoreamos, nesses 30 anos de ministério, que exercemos o ministério pastoral, quantas pessoas nos procuraram e nós aconselhamos e reconstituímos casamento, mas há situações em que não havia condição de restituir o casamento, e eu aconselhei, nós aconselhamos ali o casal, não teve jeito. Olha, nesse caso específico, era um irmão que não queria a separação. Aí nós aconselhamos, fala, tudo bem, já que a sua esposa aceita, então faz o divórcio e ora a Deus. E vai orar a Deus, não desista do projeto de Deus na sua vida. E assim foi, divorciaram, separaram, mas aí um tempo estava andando na rua. Esse irmão chega a uma moto, até assustei, estava na calçada, a moto parou rapidamente assim, e duas pessoas, com capacete. Aí ele tirou o capacete e falou, pastor, sou eu quero te agradecer, porque aqui está a minha esposa, nós reconstituímos o casamento e casamos outra vez, glórias a Deus. Então, há situações em que há essa reconstituição, que na verdade o divórcio, ele termina por aquele momento, mas depois ele volta. Então o pastor tem que ter essa habilidade de saber lidar com as situações. Mas existem pessoas que está na igreja, ela já divorciou uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, e isso não é coisa corriqueira, não. Às vezes até pessoa que faz parte do ministério, ele divorcia uma vez, divorcia 2 vezes, divorcia 3 vezes, e é pastor, e é obreiro. Não, alguma coisa está errada, e esse erro certamente não está em Deus, não está na palavra, mas está na pessoa. Está na pessoa. Muitas vezes nós precisamos entender e ter aquele momento que chama-se renúncia, negar-se a si mesmo, porque um casamento, uma vida conjugal, uma vida marital é uma vida de renúncia, é uma vida de negação.
porque a nossa finalidade é completar e tornar feliz aquele que está conosco, aquela que está conosco. Então a mulher, ela procura agradar o marido, e o marido procura agradar a sua esposa. É vice-versa, é uma via de mão dupla, um agradando o outro, um edificando o outro, e ambos serão edificados para a glória do Senhor. Agora, se apenas uma mão vai e a outra nunca vem, é onde acontecem as rupturas. Falta de amor, falta de fidelidade, falta de respeito, falta de compreensão, falta de companheirismo. A pessoa, quando chega em casa, é para ter esse amparo. A nossa casa é para ser um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de alegria, um lugar de prazer. Agora, muitas vezes, quando chega em casa, é um campo de guerra, é um campo de batalha, humilhação, afrontas, desrespeito, agressões, agressão física, agressão moral, agressão espiritual. É um lugar de um antro de ofensas. Não, o lar cristão não pode ser uma arena de batalha, não pode ser uma arena de guerra, não, de maneira alguma. Mas a nossa casa há que ser um pedaço do céu. Nós temos que ter na nossa casa, estabelecer os nossos cultos domésticos, a oração em família, a oração conjuntamente com os filhos, a oração do casal, para que o Senhor Jesus possa verdadeiramente habitar na casa. E eu falo isso porque nós vivemos a questão desde que casamos, a questão do culto doméstico. E neste culto doméstico, quantas vezes ali, às vezes chegava pessoas na nossa casa e nós não abdicávamos de fazer o culto. As pessoas na nossa casa, quando vinham nos visitar, aqui pernoitar na nossa casa, participava do nosso culto doméstico. Participava do nosso culto doméstico. Eu tenho um parente, um amigo, eu não vou fazer o culto doméstico. Não, irmão, nós temos que fazer o nosso culto doméstico, não importa quem esteja, participa do culto. Isso aí tem que ser um princípio a ser seguido dentro do lar cristão para preservar dos ataques do inimigo das nossas almas. Assim, nós vemos que Deus, Ele abençoa, Deus guarda, Deus livra, e Deus assim, Ele faz prosperar os nossos pensamentos e os nossos projetos. E nunca devemos nos esquecer que o pastor, ele precisa cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílio espiritual e psicológico. Este cuidado é necessário dos pastores auxiliarem as pessoas que estão saindo, que estão vivendo o conflito ou saindo de um conflito. Precisa desse apoio pastoral e apoio ministerial, para que não venhamos a cair nesse despenhadeiro que anda a sociedade, esta sociedade odierna, que está uma bagunça, mas só Jesus Cristo para guardar o seu povo, para guardar a sua igreja e preservarmos até que Ele volte. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.